Olá, sejam bem-vindos à disciplina de práticas de ensino na educação infantil. Como vocês viram, nessa disciplina vocês têm algumas atividades diferentes do que vocês já estavam acostumados, que era o EPA, que é o estudo prático de aprendizagem, e as questões objetivas, né, que além das provas, é lógico, né, mas aqui a gente tem uma atividade prática. Aí eu não me apresentei, eu sou a professora Karen, eu acompanho vocês, né, nessa disciplina, e a gente vai fazer 5 atividades. Dessas atividades, vocês vão escolher uma, vão aplicar com uma criança e vão produzir um relatório de como que aconteceu esse processo, e o resultado, vocês vão fazer um cartaz. Então, vai tirar uma foto daquele momento, vai colocar um título para aquela prática, vai descrever qual que foi o objetivo, se atingiu, se não atingiu, né, qual a conclusão. No final, vocês vão produzir isso, tá? Para essa prática, né, é lógico que na hora de aplicar com a criança, vocês vão escolher a que mais é indicado. Mas a gente vai começar com uma composição de texturas. Não sei se vocês sabem, mas com as crianças, a gente trabalha outras questões. É lógico que a gente, né, precisa, pouco a pouco, apresentando o alfabeto, os números, esse mundo letrado, mas não é o momento agora. O que a gente precisa para as crianças é que elas se desenvolvam integralmente. Então, é o corpo, o processo cognitivo dela, as relações sociais, e para que isso aconteça, elas precisam estar em contato com o ambiente, com o mundo que o cerca, com outras crianças também, principalmente. Neste momento que vai acontecer essa construção do conhecimento da criança. Então, para essa primeira atividade, o que eu proponho para vocês? Vocês peguem lá um papelzinho e explorem o ambiente com a criança. Por exemplo, eu tenho aqui árvore, né? Então eu posso... Só um minutinho. Eu posso trabalhar com diferentes elementos, com texturas. Então eu posso trabalhar com o cascalho da árvore, posso trabalhar com uma florzinha, posso trabalhar só com uma folha da florzinha e montar uma composição. O que é importante? Que ela sinta as texturas, que ela mexa na terra, que ela entenda que às vezes a terra vai ter uma textura diferente da areia, que ela possa brincar, explorar. E daí, o que eu proponho para vocês? Para vocês testarem, né, montarem, vocês podem montar uma composição com elementos naturais, né, como eu falei, com o galinho da árvore aqui, né, o cascalho e afins, mas você pode montar com outros elementos também. Para essa atividade, o que eu proponho? Eu proponho que a criança trabalhe com diferentes texturas. Aqui eu trouxe lixas, lixa de unha normal, assim, que você compra na farmácia, em casa de cosméticos. Então, ela vai sentir que tem um lado que é mais granulado, mais grosso, outro é um pouquinho mais fino, vai sentir que é estranha a textura. Outro elemento que eu proponho também, né, é o algodão. Aqui a gente tem aqueles de maquiagem, mas tem o algodão normal, algodãozinho. E para ilustrar este momento para vocês, eu montei uma composição bem simples, que é um coelhinho. Aqui seria a parte do algodão, né, a textura suave, delicada, né. E eu fiz umas orelhinhas pro meu coelhinho, que é com a... Até descolou. pra sentir a textura diferente da lixa. Então eu tenho lixas aqui em cima,
e a textura suave do algodão. Feito isso, ó, simples, tranquilo, dá para aplicar, dá para fazer com o que tem em casa. Minha segunda proposta de atividade é fazer uma composição com massinha, massa de modelar. Aí a gente tem aquelas clássicas que vendem. Essa foi R$8. Essas clássicas aqui, que são anti-alérgicas e tal, mas você pode produzir também a sua massinha. Tem receitas bem fáceis de fazer, com trigo e azeite, assim, é comestível, a criança não vai fazer mal para a criança. Para que ela sinta, que ela brinque, que ela entenda a diferença entre o grosso e o fino, o muito e o pouco. Então, essas diferenças, assim, né? Esses conceitos diferentes, mas também que sinta a textura, que crie, que elabore. Aqui eu fiz para vocês, para vocês testarem e brincarem, né, com a criança. Eu fiz uma composição abstrata, que segundo a minha mãe é uma flor. E eu deixo para vocês experimentarem também, né? Que a gente tem que experimentar, a gente tem que sentir como que é, para a criança também saber o que se passa na cabeça da criança. Conseguir entrar na cabeça dela, entender como que ela vai fazer essa construção, né? Eu montei uma composição com a massinha. Então, usei a massinha vermelha, branca, um pouco de azul. E eu acho que eu usei o rosa também. Usei um papel colorido, diferente. Vocês notaram que eu tenho usado materiais diferentes, né? Então, trouxe cor no papel também. Então, para que ela sinta, daí, lógico, vai secar depois, vai ficar mais durinho, né? Mas para que ela veja a diferença, para que ela entenda que quando seca, ele também vai fazer um processo, que vai passar a gordura para o papel, então tem que ser um papel mais firme, com uma gramatura maior. Então, ó, segunda atividade já foi feita. Terceira atividade, essa também. Bem simples, bem baratinha, fácil de fazer. Aquarela escolar, simplesinha. Essa aqui não tem o preço, mas foi bem baratinha também, na época que eu comprei. Então, essa daqui, deixa eu abrir aqui. Atividade simples. Às vezes a gente já até fez isso na escola e não lembra, sabe? Aqui não é tanto para sentir a textura, é mais para entender composições, do que é igual, do que pode ser feito, questões de criatividade também. Vou pegar um papel, deixa eu ver, vou pegar um papel preto, um verdinho. Então eu tenho, gente, da Canson, esse daqui bem baratinho também. Esse pacote na época foi R$8,70, então talvez esteja um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas para vocês saberem que existem também papéis diferenciados. Então, deixa eu tirar aqui do saquinho para vocês verem. Tem diversas cores, tem roxo, preto, vermelho, azul. Então, eles chamam de papel criativo. Essa atividade muito simples, eu tenho uma pronta já eu vou fazer uma com vocês, mas eu tenho uma pronta. Vou deixar aqui meu bloco de papel. Colocar aqui do ladinho. Com a tinta colorida, o que vocês vão fazer? Vocês podem produzir tintas naturais também. Aqui eu vou usar a tinta guache porque é mais simplesinha, assim, mais baratinho também, até para não dar tanto trabalho de produzir e tudo mais. Vocês vão pegar o seu papel, vão dobrar ao meio,
E vão colocar lá um pinguinho de tinta. No meu caso, eu escolhi a branca. Pingar aqui um tantinho de cola. De tinta de cola. Ato falho, gente, ato falho. Outra tinta. Foi? Tinta vermelha aqui. Então. Coloquei aqui. Foi muito pouco, na verdade. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa folha e vou amassar para que essa tinta escorra. Então, vou passar ali o meu dedinho para que essa tinta se movimente no papel. A partir do momento que ela se movimentou, né, dei uma apertadinha aqui. Fazer a tinta escorrer um pouquinho mais. Mesclar. Eu vou abrir. Olha lá. A minha composição. Daí, a gente vai trabalhar com elementos iguais. Tá vendo? Eles ficam elementos iguais. Aqui, vocês podem trabalhar diferentes questões. Por exemplo, pedir para a criança imaginar alguma coisa que ela veja nessa imagem, né? Para mim, lembra muito O Amor Perfeito, aquela florzinha. E também lembra... lembra flor. Acho que é O Amor Perfeito. O que vocês acham, gente? Deixa eu localizar aqui bem pra vocês. Também lembra isso. Daí vocês pedem pra criança dizer o que elas acham que mais parece e tal. Deixa aqui do ladinho. Eu tinha uma pronta já, que eu fiz. Essa já tá seca. Então, diferentes elementos, diferentes cores. Aqui deu a sorte que fez uma mescla. O azul até fez um verde lá, então se quiser introduzir a cor, né, a teoria da cor para essa atividade é legal também. Seguindo, a gente tem outra atividade com tinta também. Deixa eu pegar aqui minha folhinha verde. Para essa atividade, eu sugiro diferentes elementos, assim, sabe? Então, vocês podem trabalhar com carinhos. E para isso, pode ser o que tem em casa. Por exemplo, tem uma esponja, vai trabalhar com a esponja, corta um pedacinho ali da esponja. Dá para trabalhar com fio. Vou até tirar um pedacinho aqui do fio para vocês testarem. Vai trabalhar com palito. Tenho aqui um pronto com palito, por exemplo, para vocês verem como que fica. Posso trabalhar com o que sobrou do algodão, né? Para sentir texturas. Então, vamos lá. Aqui é bem tranquilo também. Eu vou pegar pegar outra cor aqui das minhas tintas. Vamos pegar o preto. Um elemento diferente aqui. Então, com a tinta que vocês escolherem, por exemplo, o barbante, né, você vai carimbar com o barbante. Então, você pega o seu barbantinho e vai introduzir na tinta. Vai molhar ele lá na tinta. Molhei na tinta.
Eu venho e desenho colo, né, dou umas batidinhas no meu papel, né, no meu suporte. Vou criar aqui uma composição. Com o algodão, a mesma coisa. Posso ir lá com o algodão, molho o algodão e carimbo a minha folha também. Tá meio Halloween, né, gente? Já tô imaginando uns morcegos voando na minha composição. Outros elementos, por exemplo, posso usar aqueles brinquedinhos de areia, sabe? Como carimbo. Posso usar, como eu falei, a esponja. Deixa eu molhar aqui para vocês verem como que fica. Molhei um pouquinho aqui. Então, texturizar ali. Vai ficar diferente dos outros métodos. Daí aqui é a criatividade mesmo. Então, posso montar várias composições com texturas diferentes e elementos diferentes também. De composição com outras intervenções, eu tenho aqui um prontinho também, que foi feito com... Esse daqui já está seco. Foi feito com palito de dente. Então, coloquei umas cores ali e fui riscando com o palitinho de dente para fazer a textura. Ó, feito isso, já tem mais uma atividade que vocês podem aí fazer com o público da educação infantil. E é lógico, pode carimbar com outras coisas, pode pegar as flores, as folhas, né, pedrinha. Aí vai para a aplicação da criatividade de cada um, né? Daí também pode inserir dobradura, outras coisas, né? E para a gente finalizar a nossa última prática, eu vou pedir para que vocês peguem uma folhinha, peguem um papel e fechem os olhos. Só que não é que nem a professora aqui que está com o olho de aberto, né? Para fechar os olhos mesmo. Para essa atividade, a gente vai fazer. Eu quero que vocês façam também, porque para vocês entenderem, usar a criatividade, para se divertir. O que eu vou fazer? Eu vou contar uma história para vocês e vocês vão ter que desenhar essa história aqui de olhos fechados. Daí depois vocês me contam o resultado. Então vamos começar a nossa história? Em um belo dia, a professora Karen saiu para dar uma volta e decidiu caminhar até o mar. Ela caminhou, caminhou, caminhou. Chegando no mar, ela decidiu que o dia estava muito bonito, que estava um sol gostoso e que ela ia nadar. Então ela nadou até o fundo do mar, viu as estrelas do mar, viu uma raia, viu peixes. E daí ela subiu até... ela estava no fundo do mar, ela subiu até a superfície e chegou numa ilha. Nessa ilha, ela encontrou os alunos de pedagogia que estavam preparando uma aula na ilha. Ela conversou com os alunos, viu que eles estavam preparando uma atividade para a disciplina de prática de ensino na educação infantil e ela pediu para que eles mostrassem para ela. Daí todos os alunos mostraram que estavam preparando e tal. E daí eles precisavam voltar, né? Para a terra, porque eles estavam na ilha.
A professora Karen, então, assobiou e veio um monte de golfinho e levou todo mundo para a areia, novamente, a areia da praia, e eles voltaram para depois dessa aventura na praia, eles voltaram e entregaram as atividades. E é isso. Enfim. Ai, gente. E aí, como é que ficou o desenho de vocês? Vocês que estavam de olhos fechados. Vocês conseguiram ilustrar? O desenho ficou todos os elementos, dá para entender alguma coisa da história? Ou não dá para entender nada do que vocês desenharam? Como que foi a experiência? Depois vocês me contam. E é isso, gente. Então, é bem tranquilo, né? Dá para fazer, dá para aplicar com as crianças. E lembrando, vocês vão aplicar, né, a atividade. Para cada atividade a gente tem questões diferentes. Por exemplo, você vai lidar com a questão psicomotora da criança, você vai lidar com a criatividade, você vai lidar com o movimento em pinça, vai lidar com toda a motricidade da mão. Então, vocês vão me contar aí como que foi. E é lógico, vão produzir o relatório dessa experiência e o cartaz, bem importante. O cartaz, lembrando, tem ali um nome, né, um título, né, do cartaz, tem uma imagem chamativa, vai descrever, né, o que é aquilo, né. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um grande abraço.